Shalom, querido amados irmãos. Meu nome é Luciana Flávia. Estou aqui fazendo esse vídeo especial para contar um pouco da minha história de vida, um pouco do meu testemunho, um pouco de tudo que eu passei no percorrer da minha vida, os caminhos que o Senhor permitiu que eu chegasse, que eu estivesse até os dias de hoje. Bem, pessoal, tudo começou há 33 anos atrás, claro, porque eu tenho 33 anos, e o primeiro lugar que eu vivi, a primeira denominação religiosa que eu passei, foi a Igreja Católica Romana. E dentro dessa denominação religiosa, eu vivi nela até os meus 18 anos, praticando ela de uma forma, não vou dizer para vocês assim que foi de uma forma que eu era praticante fiel. Eu era uma praticante que ia na igreja, participei por todas as fases da Igreja Católica, como o catecismo, como o primeira comunhão, e eu não lembro da outra coisa que teve lá também que eu participei, mas eu participei por todas a carisma, Eucaristia, eu não lembro direito. Só sei que até os meus 18 anos eu vivi dentro da Igreja Católica. Passei por vários problemas, né? Durante também esse período da minha vida, porque eu não tinha a presença do Senhor dentro do meu coração da forma que deveria ter, para que eu pudesse, por todos os problemas que eu passei, para que eu pudesse suprir, ter uma força maior dentro de mim para poder passar por esses problemas e vencer. A minha mãe já estava indo numa outra denominação religiosa, porque ela passava por uns problemas sérios também e ela buscava querer conhecer um Deus verdadeiro. Então, ela lutava muito por mim, ela orava por mim, porque ela achava que eu tinha que encontrar também este Deus, que ela também estava buscando. E ela ficou 4 anos orando pela minha vida, dos meus 16 anos, 15 anos mais ou menos, até os meus 19 anos. Ela estava nessa outra denominação religiosa, ela saiu da Igreja Católica, foi para essa outra denominação religiosa, que é uma denominação evangélica, né? Porque é neopentecostal. E ela me convidou para ir nesta igreja. E eu estava passando problemas sérios no meu relacionamento e resolvi ir. Resolvi fazer uma visita a essa denominação religiosa. Gostei, mas não fiquei. Ainda demorou mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, após eu ter feito a primeira visita, para realmente eu aceitar a entrar nessa denominação. Depois de 8 meses, né, que eu fui fazer essa primeira visita, eu passei por outros problemas sérios na minha vida espiritual, na minha vida física. E com no meu namoro, né, que no caso hoje meu marido, mas ele era meu namorado na época, e eu resolvi buscar buscar algo muito maior, algo muito maior que pudesse me completar, me suprir, porque o que eu estava buscando dentro da Igreja Católica Romana não estava me suprindo, porque lá eu não estava encontrando este Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro, né? Que lá infelizmente tem vários deuses, lá infelizmente tem várias imagens. Eu no meu período que eu vivi lá, eu acreditava, né, na Aparecida, e eu fui, né, de uma certa forma induzida a crer nela pelos meus familiares. A gente ia muito na Aparecida do Norte, então eu vivia uma crença errada. Mas eu creio que o Senhor tinha propósitos verdadeiros para mim. Eu sei hoje eu sei que desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu. E hoje eu sei que desde o ventre da minha mãe o Senhor tem feito essa verdade se manifestar em minha vida. Então, depois dos meus 19 anos, quando eu fui para essa outra denominação religiosa, que não tem problema nenhum dizer o nome dela,
Não é por ofender ninguém, mas é uma história de vida, eu passei por ela, então eu tenho que falar, eu tenho como falar. Eu não estou falando aqui algo que, que eu não vivi. Eu estou falando algo do que eu vivi e estou vivendo. Então, comecei a frequentar a IURD, que é a Igreja Universal. Não vou falar que foi ruim esse tempo todo, né? Porque dos meus 19 até os meus 31 anos eu fiquei lá. Então, não vou falar que foi ruim, porque tudo que acontece na nossa vida a gente tem que tirar um proveito, a gente tem que tirar o lado bom dessas coisas. Então, desses mais ou menos 12 anos que eu vivi lá, eu aprendi muito. Mesmo lá não pregando a verdade, como realmente deveria pregar, mesmo lá pregando uma prosperidade financeira de uma forma colocando, né, as coisas deste mundo muito mais importantes do que as coisas que vêm do alto, do reino de Deus, mesmo não pregando os mandamentos do Senhor como deveriam pregar, mas pelo menos, não vou dizer que lá eu passei a acreditar no Messias, que ele era o caminho, que não era a Aparecida que era o caminho, mas era ele. Eu passei a acreditar no Jesus que deu a vida por mim. E eu iluminei da minha vida toda a idolatria e aprendi a perdoar. Então lá, pelo menos, me ensinaram a aprender a perdoar e me ensinaram que o caminho era Jesus. O caminho, realmente. Jesus, Yeshua, que em hebraico o nome de Jesus é Yeshua, ele realmente é o caminho, com certeza. Mas ensinar que é o caminho é uma coisa. Mas para você chegar a Deus, que é o destino final deste caminho, você precisa ter placas. Concorda comigo? Um exemplo. Se você vai para uma cidade que você não conhece, se você, por exemplo, nunca foi para Belo Horizonte, sabe que tem um caminho para você chegar a Belo Horizonte. E sabe que o seu destino final realmente é o quê? A cidade de Belo Horizonte. Mas para você chegar até Belo Horizonte, você precisa de placas. Você precisa de placas naquele caminho que te leva até Belo Horizonte. Porque não adianta você estar no caminho e você não for guiado pelas placas. Porque se você não for guiado pela placa, você jamais vai chegar a Belo Horizonte. Só se você já tiver ido a Belo Horizonte muitas e muitas vezes que você vai saber já como chegar até sem mesmo a placa. Mas pela primeira vez sempre tem que ter uma placa. Sempre tem que ter a placa para te mostrar o caminho que você está e para te guiar até aquele destino final. Então, a IURD até mostrava o caminho, né? Mostra o caminho, que é Jesus, que é Yeshua. Mesmo às vezes um Jesus deturpado, né? Um Jesus ainda com um pouco de vestimento de Roma. Mas ela mostra o caminho. Pelo menos o início ela mostra. E esse início eu peguei, né? Eu pesquei e eu obtive para mim. Mas as placas que me levam a este caminho de Deus, para chegar verdadeiramente ao Deus de Israel, eu não obtive. E eu sempre fiquei, nesses 13 anos, me perguntando, Senhor, meu Deus, me ajuda a te conhecer mais, me ajuda a ter um encontro contigo de uma forma pura, verdadeira e única, me ajuda a viver a tua verdade, a tua justiça, me ajuda a te amar, a te adorar como realmente o Senhor é, me ajuda a ter o caráter que vem do Senhor. E eu sempre, esses 13 anos, só o Senhor sabe e Ele é testemunha disso, que eu clamava ao Senhor que me mostrasse o caráter dele, mesmo lá dentro. Por quê? Porque eu estava dentro de uma denominação que mostrava o caminho, mas que parava naquilo. Não tinha a verdadeira palavra, não ensinava o verdadeiro caráter do Senhor, como realmente deve ser ensinado. E não me alimentava. Eu precisava do alimento, eu precisava beber
daquele leite, daquele alimento que é a palavra de Deus. Eu precisava depois comer comida sólida, porque o bebê começa pelo leite, mas depois começa a comer comida sólida, e a comida sólida não tinha. Poderia ter o leite, o início, mas quando comecei a precisar da comida sólida, eu não estava tendo a comida sólida. Então, eu comecei a buscar em Deus, mesmo lá dentro, eu comecei a buscar para que pudesse me revelar dele, achando que lá dentro eu ainda encontraria esse caráter verdadeiro. Até que um belo dia, né, eu não vou contar todos os detalhes, porque imagina, 12, quase 13 anos é muita raça de detalhes que eu deveria contar e não cabe contar tudo isso aqui. Mas até que um belo dia, eu buscando tanta revelação do Pai, eu comecei a orar com mais intensidade, a buscar com mais intensidade essa restauração, essa busca, porque a gente ia na denominação religiosa na quarta, no domingo, que lá na época eles falavam que era estudo da palavra, a busca do Espírito, né, de Deus, mas lá não obtinha a palavra não era aberta nos últimos tempos, e só era pregada a palavra do bispo, um textinho feito por ele, mas a Bíblia, mesmo a palavra do Evangelho, não era pregada. E muitas das vezes nem a palavra do bispo também era pregada e ficava só naqueles propósito financeiro e por aí vai. Eu comecei a me decepcionar e comecei a buscar essa verdadeira palavra, achando que de repente eu ia encontrar lá mesmo, porque eu não imaginava que eu sairia de lá. Mas aí teve um belo dia, né, que eu fui para a reunião e teve o primeiro propósito de fé deles, que eu nunca tinha tido na igreja, na denominação, que chamava os 21 dias de Daniel, que era para receber o Espírito Santo, precisava fazer a fogueira santa do Espírito Santo. E isso eu achei muito estranho e eu comecei a me questionar. Senhor, é verdade? Isso é sério? Vem do Senhor? Eu comecei a questionar isso, porque nunca tinha acontecido. Esses 12 anos que eu estava lá dentro, e pelo menos por toda a história da igreja, nunca tinha feito uma fogueira santa para receber o Espírito Santo. Eu sei que existia fogueira santa, existe fogueira santa lá, financeira. Que até então eu até fazia também essa fogueira santa. E hoje reconheço que não é correto diante do Pai. Mas a do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, eu tinha que dar meu tudo financeiro. Eu comecei a achar isso muito estranho mesmo. Então, eu comecei a questionar isso dentro da igreja mesmo, naquele dia, no primeiro dia desse propósito. E eu pedi a Deus, que Deus me revelasse ao Pai eterno. Senhor, me revela a tua verdade. Me revela o teu caminho, me revela a tua justiça. Será que eu estou errada? Eu comecei a questionar a mim mesmo, achando que eu estava errada. E pensar isso, achando que eu poderia estar errada em agir desta forma. Achando que eu poderia estar, de repente, tendo malícia dos pastores, malícia da igreja, porque isso eles ensinam lá, né? Eles falam que se a gente pensar ao contrário, nós temos malícia. O sistema religioso, né? Porque não estou falando da igreja, que igreja a gente não tem que tocar. Igreja quem cuida é o Pai. Mas o sistema religioso ensinava assim. Então eu pedi a Deus, Senhor, me revela a tua verdade, me revela a tua justiça. E graças a Deus, eu chorando, saí da igreja chorando, não fiz o propósito, não iniciei esse propósito. Saí daquela denominação chorando naquele dia, decepcionada, pela primeira vez mesmo, decepcionada durante aqueles 12 anos. E vim embora para casa, vim chorando, questionando, Senhor, será que estou errada? E ainda preferia que eu estivesse errada. Eu preferia que eu estivesse do que eles. Porque ia ser muito difícil se eu estivesse certa nesse questionamento e eles errados. Como é que ia ser da minha vida dali por diante? Eu não entendia nada ainda, né? Não entendia nada da vida. E achava que a gente entendia alguma coisa. Então eu vim para casa. Nisso, eu em plantos, peguei a Bíblia, orei ao Pai, abri a Bíblia e o Senhor me revelou
Não me lembro a passagem agora, porque esse vídeo eu estou fazendo espontaneamente, resolvi fazer espontaneamente pelo Espírito agora. Mas aquela passagem que fala dos lobos roubadores, eu creio que muitos devem conhecer essa passagem. Que fariam comércio de vós e por aí vai. Passagem bíblica que fala isso. Dos falsos profetas, né, que fariam da gente, que são lobos roubadores, que fariam comércio da gente. Então, abri essa passagem, na hora eu não acreditei, porque eu pedi ao Senhor, Pai, me revele se eu estou errada ou não, me revele se o que eu estou sentindo é verdade ou não, me mostra a tua palavra, me mostra qual é o sentido desse propósito que está sendo feito na denominação e eu não estou acreditando nisso. Não estou crendo nesse propósito, que é do Senhor. E o Senhor me mostrou essa passagem. Eu não, sinceramente, eu não me recordo dessa passagem. Mas embaixo eu colocarei realmente a passagem que é. E abaixo desse vídeo. E aí, então, o que acontece? O Senhor me revelou isso. Engraçado, e eu não acreditei muito que o Senhor me mostrou. Achando que, será mesmo, Senhor? É isso? Aí eu chorei mais ainda. Mas a partir daquele dia o Senhor me abriu os olhos. Porque a partir daquele dia o Senhor me mostrou que algo ia começar a mudar dentro de mim. E algo ia começar a mudar dentro do meu ser. Continuei na igreja ainda, nessa denominação, por 4 meses. Buscando, né, uma resposta maior do Senhor. Buscando direção. Analisando com um olhar mais crítico as pregações, com um olhar mais crítico os propósitos. Comecei a não nem fazer mais, nem praticar mais aqueles propósitos, porque eu percebi que realmente estava sendo na carne. Comecei a questionar, a perguntar aos pastores, fazer várias perguntas aos pastores a respeito de várias dúvidas que eu tinha e eles não sabiam me responder. Eles procurei tentar entender, procurei tentar entender muita coisa e não consegui respostas a respeito. Eles tentavam justificar esse propósito, mas não tinha respostas respaldadas na Bíblia, respaldadas na palavra. Então eu peguei e comecei a viver realmente uma verdade, uma pequena verdade do que realmente o Senhor me mostraria lá na frente. Passei a pesquisar. Entrei na internet, sim. Entrei no YouTube. Comecei a pesquisar sobre a IURD, coisa que eu jamais faria se fosse em outros tempos. E não obtive boas coisas. Realmente, coisas espantosas eu vi lá ali. E verdadeiras, né? E a gente vai associando uma coisa a outra, associando uma coisa a outra, uma coisa a outra vai se encaixando. E a gente vai entendendo, vai compreendendo. Então, eu, depois de 4 meses estudando a palavra, né, estudando um pouquinho mais a fundo da forma que o Senhor começou a me mostrar, eu pesquisando na internet, tentando entender as verdades, a partir desse momento que o Senhor abriu meus olhos, que foi esse propósito, eu cheguei à conclusão que não era lá que eu deveria ficar, que lá não era meu lugar. Fui na denominação, conversei com o pastor e falei que eu estava me desligando da igreja, daquela denominação, na verdade. E a partir dali começou a minha busca, a minha procura. E eu fiquei muitos e muitos e muitos dias, muitas e muitas noites, muitas e muitas horas na palavra e na internet, buscando uma denominação que eu achasse correta, que eu achasse que estivesse vivendo a palavra. Não foi fácil, digo a verdade. Porque tem mais de 4.000 denominações só no Brasil, imagine só. Aí que começou tudo a ficar confuso. Tudo começou a ficar confuso na minha mente. Por quê? Por que tudo começou a ficar confuso? Simplesmente porque cada um falava uma coisa. Se você pegava a palavra te diz uma coisa, mas as denominações religiosas distorcem, né, a palavra. Então,
se você ia para uma verdade, achando que era verdade, você encontrava outra denominação que falava outra coisa ao contrário. Por isso que há divisões, né? Nenhum concorda com o outro. E eu comecei a questionar isso com o pai. Falei assim, pai, como eu posso entrar numa denominação verdadeira? Como eu posso começar a te servir verdadeiramente? Se eu não sei nem aonde começar. E eu não quero errar de novo. Poxa, eu já passei por duas. Me ajudou a crescer? Me ajudou a subir degraus. Mas eu não queria. Eu não quero mais entrar numa outra e me sentir enganada. E quando eu ficar mais 10, 15 anos e chegar daqui a 10, 15 anos e entender que lá não é meu lugar novamente. Eu dobrei meu joelho ao pai e pedi, Senhor, se existe um evangelho verdadeiro, pregado através da tua palavra, através da tua palavra, né? Porque a Bíblia é a palavra do Pai. Se tiver alguma denominação, ou alguém, algum homem, que pregue a tua verdade como ela é, que o Senhor me mostre. Porque eu não quero ficar enganado. Porque eu fui em várias igrejas, eu participei de cultos em denominações diferentes, eu participei de cultos online, mas nenhuma denominação que eu fui não me completava. Eu sentia que faltava algo, eu sentia que estava faltando algo no meu interior, algo que me completasse. Eu ia para as denominações, eu via que estava faltando aquilo, a verdade, a palavra mesmo, a essência, a profundidade daquela palavra, a palavra de Deus mesmo sendo pregada, aquela palavra que liberta, porque o Senhor mesmo fala que a palavra dele é que liberta. Então eu peguei e fui conversar com o pai, porque eu não tinha saída, né? Eu conversei com o pai. Pedi, pai, e ninguém melhor do que ele, né, pra gente conversar. Pai, me dá a direção dessa verdadeira palavra. E graças ao pai, com a graça dele, o Senhor, uma semana depois da minha oração, o Senhor começou a me mostrar. Começou a me mostrar que eu tinha que retornar para a verdadeira fé. E como isso sucedeu? Eu, um belo dia de madrugada, no horário que meu esposo vai para trabalhar, eu ligo a televisão, mudo de canal, vou mudando de canal, e paro num canal, que naquela época era Terra Viva, né, que é um canal até da parabólica, e tinha 5 horas da manhã vou colocar assim, um roxo, né? Roxo significa um líder espiritual, pregando. E esse roxo começou a pregar da palavra. Naquele dia ele estava falando sobre o Shabat. Shabat, para quem não sabe, é o dia santo do Senhor, que na Bíblia fala, né? E começa ao pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Não é o sábado, é Shabat. É diferente do sábado, que a gente vive, que começa meia-noite e termina até meia-noite do dia seguinte. Não. Então eu comecei, ele estava pregando sobre isso, mas tudo ao contrário do que eu tinha aprendido, porque eu aprendi que era o domingo, que é o dia do Senhor. E comecei a questionar isso, comecei a questionar, a quebrar, começou, quer dizer, a me quebrar por dentro, porque eu falei, poxa, se isso tá errado, então praticamente tudo que eu aprendi tá errado. Eu vou ter que começar tudo de novo. Mas eu fui a fundo, eu fui pesquisar, porque a palavra diz que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. A palavra diz que a gente tudo tem que analisar e reter o que é bom. E eu não ia ficar estagnada, né? Eu assisti esse programa de TV e falar, não tá certo, é heresia e pronto. Não, eu tinha que analisar. Eu acho que o certo é ser como os bereanos, né? Como os judeus bereanos, que em tudo eles analisavam nas escrituras quando Paulo dizia sobre Yeshua, sobre a palavra. Se aquilo realmente era verdade. E comecei a analisar, fui a fundo. Fiquei mais ou menos mais uns 3 meses indo a fundo na palavra. E aí comecei a buscar na internet sobre essa congregação e sobre as outras congregações, né,
que pudesse ter o mesmo princípio deles, encontrei. E essas congregações são relacionadas como judaísmo messiânico, ou seja, judeus que acreditam no Messias, em Jesus. E eles, através deles, eles começaram a me ensinar esta verdade. Eles começaram a me ensinar para onde eu tinha que voltar, para onde eu tinha que retornar. E eu fui analisando na palavra, é claro, né? Eu pegava os sites, pegava as pregações e na palavra. E com certeza a maioria das pregações deles eram concordantes umas com as outras. E eu comecei a me limpar, né? Comecei a entender a verdade, a palavra, e comecei a entender que eu tinha que voltar, retornar. As pessoas falam que a gente tem que ir para frente, né? Olhar para frente, com certeza. Mas só que, nesse caso, eu tive que retornar. Ou seja, retornar para o princípio, para o início de tudo. Para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja liderada pelo apóstolo Paulo. A igreja que não se corrompeu, né? A igreja que se levantou de uma forma grandiosa no primeiro século, né? E depois de Yeshua, Jesus, né? O Messias. E eu fui, né? Conhecendo essa verdade. Fui conhecendo essa verdade com a graça do Pai. Eu retornei, estou retornando para essa fé. Retornando para onde? Claro que tem lugar. Tudo tem um começo. Então, para onde que devemos retornar? Para Israel. Israel é a fonte de água viva. Foi lá que o Pai fez promessa a Abraão. Foi lá que o Pai prometeu dar uma descendência. Foi lá que o Pai prometeu que tudo começaria e que lá partiria para o mundo. Israel é a capital do mundo. De uma certa forma, é a capital do mundo e será a capital do mundo lá na frente. Então, de lá que saiu as escrituras, porque as escrituras são praticamente 100% judaica. E de lá que começou a surgir toda a crença em um só Deus, né? Um só Criador dos céus e da terra, e no seu Filho amado Yeshua, que é o Messias, Jesus. Então eu comecei a acreditar a viver essa fé, viver essa restauração. Ou seja, comecei a entender que a igreja precisa voltar, que a igreja precisa retornar para essa fé. E comecei a analisar a história, porque tudo tem uma história. A gente tem que viver a palavra, mas também tem que estudar a história, estudar como que começou, aonde começou a surgir a palavra, como é que começou a surgir, como é que o Senhor, quem o Senhor escolheu, como o Senhor escolheu, porque tudo é real, tudo é literal, né? O porquê das igrejas está dividida hoje, o porquê de existir várias denominações religiosas, o porquê de existir várias deturpações da palavra. E eu comecei a estudar tudo isso e comecei a perceber que lá no quarto século, se vocês procurarem na internet, no Google, vocês vão perceber que lá no quarto século houve o desvio da palavra. E quem começou tudo isso? Roma. Claro que houve decretos de Constantino, do imperador Constantino, contra, né, Roma, quer dizer, contra realmente o povo de Deus, contra o povo judeu. Foi ele que determinou, ele que decretou que deveríamos adorar a Deus no domingo. Não, gente, de forma nenhuma. Não dizendo que não possamos adorar a Deus no domingo. Claro, possamos adorar a Deus todos os dias da semana. Todos. Mas o Shabat é o dia que Deus determinou. É o dia que Deus determinou para a gente santificar. Não é porque Deus determinou que a gente tem que santificar o Shabat que você não pode adorar a Deus qualquer dia. Claro que pode. Mas isso daí é tudo estudos lá para frente, coisas para ser pesquisadas para vocês entenderem. E eu comecei a entender tudo isso e comecei a perceber que foi Constantino que mudou a lei, né? Decretou uma lei dominical. Foi ele que mudou muitas leis, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, e mudou as leis do Senhor. E eu comecei a perceber de coração que aonde eu estava, a denominação que eu vivi, as duas que eu vivi, estavam, né, a igreja católica já é ligada a Roma mesmo, mas a igreja neopentecostal que eu vivi
também tinha uma certa ligação com Roma, porque tem certas coisas que ela ainda vive embebecida de Roma, né? E nós não temos que beber da seiva de Roma, nós temos que beber da seiva de Israel. E eu comecei a voltar para Israel, retornar para Israel. E hoje eu estou vivendo a restauração da palavra. Claro que eu ouço estudos, vejo estudo, hoje eu analiso tudo. Não fico restrita a um estudo só. Tem ligação sim com o judaísmo messiânico, mas sou gentil, até que se prove ao contrário, né? Porque de repente posso ter sangue judaico, não veio, não sei, né? Porque no Brasil fala que 70% dos brasileiros pode ter sangue judaico pela história. Mas, enquanto isso não se prove, eu, né, sou uma gentia enxertada nesta oliveira. Eu aceitei ser enxertada, como Ruth aceitou, né, o Israel como tua nação e os judeus como teu povo. Por isso que ela diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Se você ver a história de Ruth biblicamente, até o filme dela, você entenderá o que eu estou dizendo, porque ela era uma gentia. E eu não sou o contrário. Eu aceitei que Israel fosse meu povo e que o Deus de Israel seja o meu Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que ela há, de tudo que aqui há. E como diz Romanos 11, de 1 a 24, que fala sobre a oliveira. A oliveira, gente, é Israel. Então, os judeus são os ramos naturais da oliveira. Israel, né, é a raiz da oliveira, os judeus são os ramos naturais e nós, os gentios, somos os ramos enxertados. Se você pegar Romanos de 11, de 1 a 24, vocês vão ver isso. E eu, né, a partir do momento que você aceita a fé de Israel, a fé judaica, a Bíblia, a palavra de Deus, você é enxertado, você bebe da mesma seiva que eles bebem. Você não pode abolir as leis do Senhor, não pode abolir os mandamentos do Senhor. Porque as leis do Senhor é pura, justa, santa e boa. Paulo mesmo diz isso, não há contradição. As pessoas que deturpam. E a lei que foi aparentemente abolida, que não foi abolida, mas foi substituída, foi a lei cerimonial. A lei dos sacrifícios de animais que não eram perfeitos, não trazia perfeição. Não fazia o que as pessoas se arrependessem naquela época. Então Yeshua veio e morreu por nós, se tornou esse sacrifício no lugar dos sacrifícios de animais. Então foi as leis cerimoniais, a lei de ordenanças. A Bíblia, a minha palavra mesmo fala, foi as leis de ordenanças que foi abolida. Mas as leis morais, as leis que nos ensinam o caminho, as leis que nos levam ao Pai, as leis que nos protegem para que nós não possamos pecar, que nós não possamos viver no pecado, essas leis jamais foram abolidas. Tanto que os 10 mandamentos jamais foi abolido e muitos outros mandamentos. Claro que existem mandamentos específicos para os judeus que nós gentios não podemos cumprir. Não temos como cumprir, não podemos cumprir. Mas existem as leis específicas para todas as nações do mundo. E leis específicas para certos grupos, né, como os judeus, como a lei, como a área sacerdotal também tem lei específica para eles que nós não temos como cumprir. Mas temos a lei universal. E o Shabat é uma delas. Porque Deus, até antes mesmo dessa lei ser entregue a Moisés, o Shabat já era santificado por Deus. O Senhor mesmo já colocou que no sexto dia, em Gênesis, que no sexto dia é o dia de descanso. As leis dos alimentos, as leis alimentares, por aí vai. Não é detalhes que temos que entrar agora. Mas é só para entender que as leis do Senhor não foram abolidas. Ou seja, como eu sempre digo para as pessoas que eu converso, Yeshua é o caminho. O Pai, Deus, ele é o que? O destino final deste caminho. E as leis do Senhor é a placa do caminho. Pense comigo. Por exemplo, vocês vão viajar para um lugar desconhecido. Por exemplo, Bahia. Nunca foi para Bahia, mas vai viajar de carro. Você precisa pegar um caminho para chegar na Bahia. Então vamos supor que o caminho da Bahia é Yeshua. Que o destino, que é o destino final, quando você chegar na cidade, né, na Bahia, é o Deus. Então, Bahia, Deus. Caminho, Yeshua. Como é que vocês fazem para chegar até a Bahia? Precisa das placas, daquele caminho.
Se não tiver as placas, como que você vai chegar no destino que é Bahia? Você pode pegar qualquer outro caminho e errar. Então, Yeshua é o caminho que nos leva ao Pai. E as placas não vai nos direcionando a este caminho. Vai nos direcionando a Deus, vai nos direcionando ao Pai. Por quê? Porque as leis do Senhor nos protegem. Ela protege para que nós possamos nunca desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que a palavra fala, não desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque se você está no caminho certo, que é Jesus, que é Yeshua, então o caminho dele é a salvação. A salvação nos coloca no caminho, nos coloca na verdade, nos coloca no caminho da verdade e da justiça. É a salvação. Mas as leis, os mandamentos, vai proteger essa salvação, vai proteger esse caminho que nós estamos trilhando, para que não possamos nunca nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque se nós não tivermos a proteção, não tiver as leis que nos guiam, não tiver os leis que significam ensinamentos, na verdade são ensinamentos do Pai, nós podemos desviar e pegar outro caminho, que não é Yeshua, que não é o caminho da salvação, que é o caminho da perdição. Porque existe o caminho da perdição. Então, as leis, os mandamentos do Senhor significam as placas do caminho. É as placas. Então, cada lei, cada mandamento que você cumpre, ou seja, que você aprende no seu, que você internaliza no teu coração, como diz Hebreus 8, se não me engano é Hebreus 8:10, que fala que Deus internalizará os mandamentos dele no coração através do teu Santo Espírito, porque o Espírito Santo realmente é para internalizar o mandamento do Senhor no coração da gente. Então, quanto mais você for vivendo esses mandamentos, for internalizando, você vai proteger, porque você sabe até onde você deve chegar, até que ponto você deve chegar, e até que ponto que você deve ir, até que ponto você deve ficar. É a proteção, é a proteção para que você não se desvie, para que você chegue no destino final, que é o que? O Pai, que é o reino do Pai. Então, as leis é justa, ela é pura e boa, e quando você pratica ela com amor, nossa gente, as bênçãos do Senhor vêm, porque você não está praticando por obrigação, você não está praticando por peso, você não está praticando por uma forma de legalismo, como as pessoas mesmo dizem. Você não está, porque legalismo mesmo, na verdade, não é os mandamentos. Legalismo é quando o homem faz leis por ele mesmo e mistura tudo e começa a fazer com que a lei do Senhor se torne pesada. Como aconteceu? Foi isso que Yeshua combateu, foi isso que Jesus combateu. O legalismo do homem, as leis criadas pelo homem, né, no passado, que combatia as leis do Senhor, ou seja, que tornava as leis do Senhor pesadas. Então, as leis mesmo puras, as leis bíblicas, os princípios, você pegar o princípio da lei do Senhor e começar a praticar, começar a internalizar com amor, com prazer, é muito bom. Você começa a ter um contato maior com o Pai, você começa a entender mais a sua existência aqui, o porquê de você estar aqui. Eu creio que muitos já se perguntaram, por quê? Por que de eu estar aqui? Por que de eu estar nessa geração, neste tempo? Existe propósito para você. E eu creio que este vídeo que eu estou fazendo foi espontâneo, gente. Sinceramente, eu entrei aqui no webcam aqui e resolvi fazer. E eu creio que esse vídeo não está sendo à toa, não será em vão. Eu creio que será um testemunho para todos que estão buscando essa fé, buscando essa restauração, buscando conhecer esse Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Criador de Israel, quer dizer, o Deus de Israel. Volte sim. É uma coisa que eu falo para vocês, gente. Vocês que estão buscando uma fé verdadeira e sincera, volte. Volte para a fé verdadeira, volte para Israel, volte para a palavra. Aprendam mesmo com aqueles que são detentores dessa palavra. Pesquisem na internet a história da igreja, pesquisem quem mudou as leis de Deus, pesquise sobre o imperador Constantino, Justino, pesquise sobre tudo que aconteceu durante todo esse tempo, entendeu? Que a igreja se perdeu no caminho. Pesquisem, que vocês vão encontrar as respostas. Pesquisas do 1º século até o 4º século. Os cristãos guardavam os mandamentos do Senhor. Os verdadeiros cristãos que estavam no 1º século até praticamente quase o 4º século guardavam o Shabat, guardavam as leis alimentares, sim. Eles guardavam as festas bíblicas, porque as festas bíblicas são importantes, porque elas é que traz o prenúncio do Pai.
E é até engraçado, até legal vocês analisarem a história de José, que a história de José é a história de Yeshua, a história de Jesus, é o prenúncio da vinda do Senhor. Então, comece a entender para vocês verem que vocês vão acharem uma grande maravilha. E o Senhor vai começar a mostrar a profundidade da palavra dele e revelar essa profundidade àqueles que realmente são sinceros, àqueles que realmente querem buscar. Porque o Senhor está levantando, agora no fim, o Senhor está levantando realmente pessoas que terem comprometimento com essa verdade, comprometimento com essa palavra, comprometimento com a justiça dele, né? Comprometimento com o amor dele, com a justiça dele. Olha, pessoal, Deus realmente, irmãos na fé, Deus realmente está levantando. E eu creio que você pode ser uma dessas pessoas. Se você está assistindo esse vídeo, se o Senhor encaminhou você para assistir este vídeo, não é à toa, não é em vão. Então começam a entender, a compreender e a viver esta verdade. Eu fico por aqui, porque é tanta coisa para dizer, não tem como dizer tudo num vídeo só. Mas eu fico por aqui. Aqueles que quiserem saber mais, coloque no comentário o seu e-mail, ou então inscreva-se no meu canal. Procure-me no Facebook, que o meu nome no Facebook é Luciana Flávia e Márcio Santos, Luciana Flávia e Márcio Santos, que lá tem vários textos. E eu tenho certeza que o Senhor libertará muitos dessa mensagem errada do Evangelho e levará a mensagem verdadeira. Então eu fico por aqui, irmãos. Eu creio que esse vídeo será de grande utilidade para muitas pessoas que estão dentro do sistema falso religioso buscando a verdadeira restauração da fé, a verdadeira restauração do Evangelho e da Palavra de Deus. E que a Palavra de Deus é toda, ela toda, não é só o Novo Testamento. É a Bíblia completa. Antigo e Novo Testamento se completam. E Yeshua veio para planificar. Ele veio para completar. E ele veio para trazer a justiça. Ele disse que a Torá, que a palavra de Deus, Torá significa as leis do Senhor, o Pentateuco, ele não veio para abolir nem revogar, mas ele veio para planificar, para completar. Ele veio e ele disse que jamais uma letra seria retirada da palavra até que tudo se completasse. E ainda não se completou. Então comece a perceber e entender estas coisas, que vocês vão entender muito mais de Deus e vocês vão compreender a plenitude de Deus. No meu canal tem vários vídeos a respeito dessa restauração, a respeito desta fé. E eu creio que vocês vão ser muito abençoados por isso. Desde já agradeço a atenção e paro por aqui esse vídeo. E que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, abençoe vocês no nome de Yeshua HaMashiach. Amém.